Isso vai variar muito pelo tipo de carga. Tem um vídeo sobre, vou deixar o link aqui, mas a questão é, se for uma casa, provavelmente não. Se for um prédio, eu me preocuparia bastante, até porque nós temos centenas de prédios em Santos onde aconteceu justamente esse efeito e um monte de prédios com recalque diferencial e um monte de prédio precisando de reparos e um custo muito maior e uma qualidade muito menor da estrutura por causa do erro de que o SPT abaixo não era proporcional para o tamanho da obra. É a questão do tamanho da obra, assista o vídeo que está no link aqui. Programar é saber conversar com o computador e isso força você a falar exatamente a linguagem do computador, afinal de dias a gente usa o computador para tudo. Okay? Até o celular que você está assistindo agora é um computador também. Tá? Essa é a questão de programação. Eu não sei nenhuma língua além de HTML. Nem sei se pode ser considerado linguagem de programação, mas eu consigo a mesma vantagem que uma pessoa teria programando fazendo planilhas no Excel. Okay? Porque eu também estou conversando com o computador, claro, de uma forma mais simplificada, mas eu estou analisando, verificando e garantindo minha lógica com o computador, demonstrando aquilo lá e conferindo, ok? Porque é isso que é a programação. Você tem que fazer e descrever exatamente o que você quer, porque o computador faz exatamente o que você manda ele fazer, não importa se o que você quer ou não. Primeira coisa, você não sabe quais vão ser as extensões de recalque diferencial, porque qualquer projeto decente você vai tentar minimizar o recalque diferencial e, se possível, zerar o recalque diferencial de projeto. Na segunda questão, a gente já deve considerar, a gente deve ter sempre ajustes por causa do recalque diferencial. Mas o que seria isso basicamente? Seria ter uma estrutura que, se ocorrer um recalque, esse recalque possa redistribuir para o restante, uma estrutura hiperestática, ok? Porque uma obra, por exemplo, pré-moldada, onde todas as ligações são rotuladas, se um pilar descer, porque ele está apoiado em um solo muito fraco, ou fizer a fundação errada naquele pilar, azar, ele vai descer até ele aguentar aquela carga que ele tem. Já com a estrutura hiperestática, que isso tecnicamente poderia ser considerar tensões pelo recalque diferencial, se alguns pilares ficar mais fraco, a carga vai para os outros. Só que como a gente considera esse projeto, alta rigidez lateral, não em si armando especificamente para recalque diferencial. Primeira coisa, 2,5 toneladas por metro cúbico é uma média que a gente usa em projetos. Tá? Concretos de alta resistência, principalmente acima de 50 MPa, com uma taxa de cimento pesada, vão pesar mais do que 2,4 simples já. Okay? Pode chegar a 2,8. Então a questão é que é uma média. E daí a gente queima um pouquinho da segurança de uma peça que tem uma segurança absurda, acaba não sendo um problema. Tá? Mas o aço, que também estima em 100 kg, a gente não faz uma média, estima 100 kg sempre, mesmo que tenha menos ou mais, geralmente menos, mas às vezes é mais. E, além disso, tem a questão da água. Sim, tá? O concreto geralmente tem em torno de 120 a 180 litros por metro cúbico. O concreto de alta resistência que tem mais, mas o granular tem de 180. Ele evapora aproximadamente, para ficar só um fator de água-cimento de 0,2, então vai evaporar o quê? De 60 a 120 litros de água. Daria para aumentar ali 100 kg do concreto úmido relativo ao concreto seco, mas é uma diferença pequena. Primeira coisa, engenharia não é questão de opinião, é questão de analisar os dados técnicos, conferir quais são os resultados baseados no que você for escolher. E a questão crítica é o seguinte, quando a gente mistura fundação rasa e fundação superficial, cada peça vai recalcar com seu próprio coeficiente de mola, com sua própria maneira de deformar. Okay? Se você não tem uma resistência adequada nos primeiros metros, pronto, você não tem uma resistência adequada nos primeiros metros. Não adianta fazer fundação superficial. Okay? A maneira que uma estrutura é otimizada é com todos os recalques equivalentes, ou seja, apoiados na mesma resistência de solo, deformando igualmente. Se a gente começar a fazer salada de tem uma fundação superficial que recalca mais, tem uma fundação profunda que recalca menos e tudo mais, o que a gente vai ter é uma fundação que não vai funcionar adequadamente e vai gerar patologias assim que acontecer a primeira tempestade e coisa do tipo. Primeira coisa, espaçamento livre entre barras nunca menos do que 2 centímetros. Segunda coisa, no projeto você coloca espaçamento de eixo a eixo. Terceira coisa, eu não recomendo, tem que ter um motivo muito bom para colocar mais que uma barra cada 5 centímetros. Okay? Uma viga de 14, 15 é 3 ferros no máximo, tento colocar mais que isso, que é para dar dor de cabeça, dificultar a vibração, ainda mais o negativo, tá? E placas, laje, fundação e tudo mais,
espaçamento adequado é 10 a 20 centímetros. Okay? É possível menos normativamente, mas 8 já começa a dificultar a execução, 5 complica mais ainda e vai dar dor de cabeça até não poder mais na obra. Okay? Mais do que 20 em uma peça espessa até aceitável, até uns 30 centímetros. O código americano permite até 45 centímetros em peças mais espessas, mas geralmente a gente trabalha em torno de 10 a 20 centímetros para facilitar a execução e não gerar fissuração pesada. Ok? Sim, todo o material deforma quando você aplica pressão nele. Agora a questão é, o modo de elasticidade de um concreto magro é muito maior que um solo, mesmo solo de bem pouca compactação. Então, o recalque gerado pela deformação do concreto magro vai ser menor do que seria se não tivesse aquele concreto magro. Ok? Mesmo concreto, fiz um concreto magro que ele é tão fraco que ele deu só 2 MPa. Ok? Um concreto magro, mesmo se 2 MPa, 2 MPa é 200 toneladas por metro quadrado. Se você começar a usar unidades intuitivas, você vai perceber que isso para deformar a mínima coisa, deformação abaixo de 0,2%. Ok? Então, quantas toneladas você tem por metro quadrado na sua fundação para 200 toneladas por metro quadrado, isso é pouca coisa. Dificilmente isso vai ser um problema, só a questão é, se você começar a usar a unidade intuitiva, você vai começar a perceber isso. Eu sigo o método do Berberi, pega todas as hipóteses que se encaixam naquela possibilidade, ok? Então, eu tenho 6 métodos para calcular a tensão admissível. Eu calculo pelo 6, mas não, calcula pelo 6, porque você vai ter uma base muito maior quando você pega várias informações diferentes. Tira a pior, tira a melhor, junta as outras e faz a média, tá? Isso vai garantir uma estimativa muito melhor do que, eu vou escolher só uma. Não faz sentido escolher só uma, tá? O ideal é que você combine vários. Isso, claro, para sapatos, porque no caso de estacas, se a gente quer buscar economia, mas só se você quer uma obra eficiente e econômica, senão não precisa. Mas no caso de estacas, se você quer buscar economia, a gente só desce o impenetrável e garante uma resistência absurda. E dependendo do caso do metro, você vai dizer se vai ser 15 metros ou 15 metros e meio. Ok? Primeira coisa, não existe como engastar uma laje, não existe como engastar uma viga. Ok? É igual falar, meu primo casou. Ele casou com quem? Não, ele casou sozinho. Tá? É a mesma coisa que falar, eu engastei a laje. Não, você engastou a laje no quê? Tá? Agora vamos um exemplo. Se eu tenho uma laje contínua, ok? Claro, eu preciso de armadura negativa, isso é obrigatório, porque senão é proibido a distância 100%. Mas aí eu engastei tipo o vão 1 com o vão 2. Eu engastei a primeira laje com a segunda laje, porque eu engasto 2 elementos. Agora, eu tenho a viga e eu tenho a laje. Tá? A questão é, viga engasta em laje? Não, laje engasta em laje. Mas eu vou colocar uma armadura de borda aqui. Sim, a armadura de borda é obrigatória normativamente. Não é nem questão de eu vou colocar, você tem que colocar normativamente para garantir durabilidade. Mas isso vai gerar um engaste? Não, isso aqui vai gerar uma conexão que vai impedir fissuração, que é obrigatório. Você vai usar exatamente a mesma fundação que o restante da obra. Ok? Agora entra a questão. Eu não sei como é que vai o SPT, e sem SPT a gente não determina a fundação. Se for uma obra onde a fundação como um todo é de sapata, você pode trabalhar com a sapata corrida na contenção. Se for uma obra que como um todo é estacas, você vai trabalhar com estacas. Estacas são horríveis para suportar flexão, sim, mas no caso de parede de contenção, ela não funciona como muro de arrimo, então é uma questão totalmente diferente de muro de arrimo, ok? E daí pode ser usado vigas de equilíbrio, ou alternativamente, inclusive, pode ser usado uma laje concretada aproveitando o peso do solo para auxiliar nesse equilíbrio. Tecnicamente isso é possível fazer uma fundação que tecnicamente seria mista, mas ainda para as cargas gravitacionais a gente usa as estacas. Te ligam da obra e falam, teu pilar arrebentou, a obra caiu, matou 8 pessoas, mas não tem problema porque foi no nível da fundação. Não faz o menor sentido isso, ok? Outro que te coloca estribo de amarração em S. Os softwares colocam todos os pilares com mais 4 arcos. Mas onde a gente realmente precisa colocar, configurando enquadramento, modulando enquadramento e tudo mais, é onde tem compressão considerável. Eu preciso usar o vergalhão para ajudar na compressão. E a questão é, tem compressão considerável no nível da fundação ou só no nível da baldrame? Primeira coisa, é possível aplicar? Sim, já aplicam. Existe um produto no mercado com esse nome. Só que, claro, não é concreto romano. Tá? É metakaolin, que a gente chama de cimento Porsche, não fala cimento inglês, ok? Mesmo princípio.
A questão é, ele pode ser usado? Sim, ele aumenta a durabilidade das estruturas e, além disso, ele aumenta a resistência do concreto. Só que a maneira que a gente utiliza hoje em dia, porque o custo do metacaolin é muito maior do que um cimento Portland, a gente faz o quê? A gente usa 5% de metacaolin, 10% de metacaolin e 95% de Portland. Isso já garante um ganho de resistência. Em casos específicos, não precisam 35, 40, 50 MPa, algumas vezes acaba sendo eficiente, ou se você tiver uma resistência mais alta ainda, pode ser eficiente também. Só que é um produto mais caro, então ele não é tão aplicado e muitas concreteiras não utilizam ele porque preferem padronizar só o cimento Portland e colocar mais quilos por metro. A pergunta tem duas possibilidades diferentes. A primeira possibilidade é que é uma obra de concreto armado, onde faltou 5 cm de alvenaria e ficou um buraco ali no topo porque nunca fizeram cunhamento, mas tem um espaço para fazer um cunhamento. Outra possibilidade é que fizeram alvenaria de forma e esqueceram que tem que tirar a forma depois de 28 dias, senão é alvenaria amarrada. Ok? Primeira possibilidade, sim, pode acontecer. Por quê? Porque se ela não tem conexão no topo, quando ocorrer um vento horizontal pesado numa parede de fachada, vai ocorrer uma flexão puramente horizontal e daí pode ter uma fissura por tração. Agora, na outra possibilidade, se eu for usar alvenaria de forma e não quero projetar alvenaria amarrada porque eu acho errado, eu só quero apertar o botão no EBERIC, aí vai lá, faz qualquer jeito, dá tudo errado. O que acontece? A viga deforma, aplica a carga de compressão na alvenaria, e, consequentemente, ela fica comprimida. E se for escolhida uma alvenaria errada porque a pessoa não sabe que a alvenaria é amarrada e fica teimando de fazer de qualquer jeito, aí a compressão por círculo de Moore vai gerar tração perpendicular a 90 graus e pode fissurar. Bom, a primeira questão é, se você não tem um ensaio de placa com gráfico, essa informação, você tem que estimar pelo SPT e aí o ideal é estimar por baixo para evitar subdimensionamento, que é muito pior que superdimensionamento. Tá? Vamos lá, coeficiente de mola. A tensão admissível é X, tá? A deformação limite por Terzag é 2,5, o coeficiente de segurança é 3, então 2,5 sobre 3 dá 0,833, o coeficiente de mola é a tensão admissível dividido por 0,833, claro, aplicando os ajustes e as conversões de unidades. A questão é, além disso, o que a gente tem que entender é que, para isso funcionar adequadamente, eu tenho que ter fundações com pressões similares. É um absurdo completo, por exemplo, fazer tipo uma sapata de 1 por 1 e em uma delas eu tenho 20 toneladas e outra eu tenho 10 toneladas. Se a diferença é considerável, não deveria estar usando o mesmo tamanho. Tá? Sempre criar variações baseadas na carga para evitar recálculo diferencial, tá? Senão não adianta modelar com isso. Primeira coisa, se for realmente uma viga apenas biapoiada, for realmente apenas uma viga, tecnicamente pode ser cortes trigos. Agora vamos para as considerações. Primeiro, se for uma redistribuição forçada, tem vídeo no canal sobre redistribuição litoral forçada, qual que é a diferença? Se for redistribuição forçada, você ainda precisa de armadura de borda. E se for uma viga que não é realmente uma viga, tá? Que ela pode ter riscos de força de compressão, tração, que ela não tem conexão com uma laje, que ela pode ter instabilidade lateral ou qualquer outra coisa do tipo, aí você tem que armar com uma armadura mínima como um todo, porque ela pode sofrer efeitos críticos, ok? A armadura quartz não vem, é a armadura que a gente coloca só em vigas de laje. Como dimensionar uma casa de estrutura metálica leve, ou para o pessoal que quer falar gourmet light steel frame, ou para o pessoal que quer falar gourmet errado, só steel frame. Primeira questão então, é igual a qualquer outra estrutura. Desenhe o diagrama propolífero, encontre os esforços em cada elemento, dimensiona cada elemento baseado nos esforços. E sendo uma estrutura isostática, cada elemento pode ser dimensionado isoladamente desde que a gente planeja o global da obra e como que vai ser o caminho de cargas. Agora, como que eu faço cada dimensionamento pé específico? Tá? Isso é praticamente um curso inteiro, tanto é que eu tenho um curso inteiro de estrutura metálica leve que está lá no meu site, na aba pacotes, tem o pacote de metálica com parede estrutural que eu abordo justamente estrutura metálica leve. Tá? Quais são as estruturas comuns? Eu recomendo você baixar o catálogo da Isoeste. Tem outros catálogos, não são similares, né? Aquela questão dos perfis tem padrão comercial, né? 70, 90 e tudo mais, é um padrão comercial, baixa o catálogo. Primeiro, confere bem o texto antes de enviar, porque não dá para ter esse refora ali. Tá? Agora, outra questão. Uma laje vai engastar em outra laje. Laje gasta em laje, viga engasta em viga. Ok? Tá? Até tem como laje engastar em viga, mas não é uma questão de eficiência. Agora, isso não tem nada a ver com colocar armadura de borda para garantir que não ocorra fissuração na região. Isso não tem nada a ver.
Tá? Não é porque você concretou junto que você está engastando. Não é porque você colocou um ferro ligando a viga com a laje que você está engastando. O que gera engaste é a rigidez da ligação como um todo e a capacidade da peça de impedir deformações locais. O que uma ligação laje-viga é bem limitada nessa questão, então mesmo se você colocar armadura que é obrigatória, não vai necessariamente gerar um engaste. Primeira coisa, vamos separar BIM e Revit, ok? Tem um monte de gente por aí desenhando bobagem, porcaria, lixo no Revit e dizendo, ah não, mas eu faço projeto BIM porque olha que está no Revit, tá? Primeira questão é perfeitamente possível fazer BIM fora do Revit e é perfeitamente possível fazer uma coisa que não tem nada a ver com BIM dentro do Revit. O que é um BIM? BIM é quando toda obra é planejada em conjunto, ok? Onde todos os projetos são compatibilizados para garantir que não exista retrabalho. Okay? Isso que é BIM. BIM pode ser feito em qualquer software, pode ser feito até no SketchUp se você quiser, ter como desenhar, não é mais eficiente, mas tecnicamente pode, e tecnicamente poderia ser feito à mão. Okay? Só entra a questão que ele é combinado com tecnologia para facilitar o projeto. Okay? O crítico é o seguinte, BIM acontece quando a obra é planejada como um todo em conjunto, tá? E sim, vai gerar economia se for feito por um engenheiro que entenda o que está fazendo e não só abre o Revit. Primeira questão, lá no YouTube, no Rumble e no Telegram já tem vídeos meus sobre carreira, onde eu explico basicamente como que foi minha carreira. Tá? Agora, segunda questão, escritório físico. Até hoje eu não tenho escritório físico, ok? Eu trabalho pelo meu computador em casa, ok? E todos os meus funcionários trabalham pelo computador em casa, porque então no século XXI não faz sentido eu pagar por uma sala quando eles podem trabalhar de casa, é muito mais fácil para eles, muito melhor para eles, muito melhor para mim. Tá? Agora, a questão é qual a estratégia que eu sigo? Tá? E o processo padrão, você siga o processo do macaco. Qual que é o processo do macaco? O macaco agarra o segundo galho para soltar o primeiro. Mesma coisa que eu fiz. Eu estava trabalhando de funcionário, eu comecei a trabalhar como autônomo enquanto trabalhava de funcionário, nos fins de semana, de noite e tudo mais, ok? E depois que eu vi, que eu tinha certeza que eu ia conseguir projetos todo mês, ia sempre conseguir clientes, aí sim eu demiti da empresa, ok? Eu não me demiti para daí começar a trabalhar de autônomo, que seria maluquice completa. Sim e não, tá? O que eu faço é, quando eu pego um projeto, eu planejo posições onde eu posso tecnicamente passar tubulações tranquilamente. Aí eu deixo no projeto base onde que são os pontos padrão, que na verdade meio que padronizam sempre todos os projetos, né? Tipo, um projeto de avenida estrutural sempre vai passar tubulação aqui, um projeto de concreto armado sempre vai passar tubulação nesses pontos, ok? E eu já crio esses detalhes padrão e já insiro em todos os projetos. Entra a questão que eu já deixo uma nota, né? Se for necessário passar tubulações ou instalações em geral em outra parte da obra, entrar em contato comigo. E daí eu já deixo meu contato também no projeto para que as pessoas consigam entrar em contato comigo direto e verificar umas dúvidas, mas geralmente pelo detalhe padrão já consegue resolver quase tudo de hidráulica e elétrica tranquilamente. Vamos separar isso aqui em duas questões. Primeiro, normativo e segundo, econômico. Normativo, NBR 1018, a gente está falando de estrutura de concreto armado, obriga o uso de armadura de borda em toda a laje. Okay? É uma sugestão? Não, é uma obrigação. Okay? Aí, dependendo do caso, tem normas que são mais exigentes ainda se não for estrutura de concreto armado. Tipo, pré-moldado, no caso de incêndios, é um absurdo de aço que ela vai pedir na ligação ali. Tá, mas essa é a primeira questão. Agora, a segunda questão é o seguinte: você está jogando dinheiro no lixo e botando fogo na lixeira quando você faz isso. Porque se tivesse a altura total da laje, ao invés de fazer uma viga, sabe, 30 de altura, e fazer uma laje de 12 em cima, se tivesse feito uma viga de 40, aproveitando o concreto que é o topo da laje, você teria uma viga com metade da deformação, com 33% menos aço, que vence vão maior com armadura menor tranquilamente. Tá? Tem muito pedreiro que faz? Sim, faz porque está fazendo cagada, está fazendo errado, e tem muito engenheiro que permite porque ele não se importa com a economia do cliente. Eu me importo, então. Uma viga com porta-estribos é montada vão a vão, ou seja, se monta um vão com a armadura positiva do vão e a armadura porta-estribos, e os negativos são enviados em separado para que sejam montados na obra depois dos cruzamentos. Se a viga não vai ter muitos cruzamentos, porque até um projeto estrutural adequado, o objetivo é minimizar o cruzamento de vigas, mas se a gente conseguir eliminar cruzamentos de uma viga, é perfeitamente possível montar a viga inteira e transportar para a obra, desde que, claro, limitado a que a viga ainda assim tem que caber dentro de um caminhão. Okay? Como geralmente os caminhões de transporte são 6 ou 12 metros, vai dificultar fazer muitos vãos combinados.
ok? Mas tecnicamente é possível. E se a ferragem for montada na obra, usar um terreno do lado da obra, aí pode fazer uma viga de 30 metros sem dificuldade, desde que não tenha cruzamentos, pode levantar e montar ela inteira, tá? Mas ela não tem rigidez para sair montando de fora a fora sem os negativos. Eu poderia até te responder qual botão você aperta para o projeto ficar bom, mas o problema não é esse. O problema é que você está pulando para fazer projeto e tentar analisar resultado antes de fazer pré-dimensionamento, análise e verificação de como que um software trabalha. Porque se tivesse feito um pré-dimensionamento adequado dessa viga, se tivesse feito um planejamento adequado da estrutura como um todo, depois uma conferência seria bem fácil, tá? Porque a conferência tem ordens, tem para trabalhar e não começa a fazer viga direto porque eu acho legal, porque eu quero fazer a viga. Não, tá? Então a questão é, infelizmente não vou te ajudar, porque se eu te ajudar eu só estou te facilitando apertar botão. E o que você precisa não é aprender a apertar botão melhor, você tem que aprender estruturas como um todo. Ok? Tá? Por isso que eu falo, eu só ensino essa parte de software dentro dos meus cursos, porque nos cursos eu sei que o aluno teve toda a parte antes de pré-dimensionamento, análise, e se ele fizer uma cagada eu posso xingar ele porque eu confiro os projetos dos meus alunos, principalmente no primeiro projeto, eu faço uma revisão completa deles. É por isso que a NBR 1022 exige 1,5 metro de profundidade em fundações de divisa. E entra a questão, se você estiver escavando e você chegou na base do terreno do vizinho, você tem que parar e escolher entre duas opções. Opção número 1, você escora com escoras na diagonal a obra do vizinho e aí você evita o risco do deslizamento da obra do vizinho no seu terreno, ok? E planeja uma contenção, seja um muro de arrimo, seja uma parede de contenção, na divisa para que você possa fazer sua escavação tranquilamente. Ou, alternativamente, você faz uma cortina de estacas antes de começar a escavação, a cortina de estacas estando pronta, aí você pode escavar tranquilamente, porque você já tem algo para impedir o desmoronamento, porque você tem um muro rígido, né? Porque a cortina de estacas é uma maneira de fazer um muro rígido sem escavar antes. Não só é possível, mas em obras de grande porte é quase que padrão que vão ser engenheiros diferentes para trabalhar na estrutura. Por quê? Porque quando a obra começa a ficar muito grande, começa a começar a contratar 2, 3, 4 engenheiros ou mais. Como que se trabalha assim? Bom, o segredo é o seguinte, destranca a porta. Qual porta? Aquela porta que está dividindo você do outro engenheiro, ok? É muito fácil. Faz o quê? Digamos que você está projetando a superestrutura. Você vai chegar para o engenheiro da fundação e vai falar para ele, olha, eu estou projetando a estrutura aqui, está aqui a carga base dos pilares. Me passa a rigidez de cada fundação agora, baseado nessas cargas, para que eu possa reajustar o modelo com coeficiente de mola nas fundações. Ok? Daí vocês trabalham em conjunto. É possível trabalhar 2 engenheiros? Sim. É possível trabalhar 2 engenheiros separados, sem falar um nada com o outro? Esse que é a dificuldade, porque as pessoas acham que essa é a única maneira de trabalhar 2 engenheiros. Primeira coisa, que se alguém falar que está rotulando um pilar, está falando errado. Okay? É impossível rotular uma peça. Okay? A gente rotula um ponto. Okay? Rotular significa que eu vou impedir qualquer momento fator de passar lá, e em uma obra concreta armada isso é proibido, mas a questão é, eu estou impedindo qualquer fluxo de momento fator naquela região. Tem aula no canal de como que uma viga sabe que tem rótula, que eu recomendo que você assista ela, que é basicamente o padrão para qualquer peça estrutural em geral. Através do segredo de projeto estrutural chamado desenho de diagrama de corpo livre, encontra os esforços e dimensiona baseado neles, ok? É um segredo mantido a 7 chaves que eles escancaram na sua frente nas aulas estáticas de ciências materiais e as pessoas teimam em não assistir e achar que tem um passo a passo secreto para calcular cada estrutura. Não, é tudo a mesma coisa. Você desenha de corpo livre, encontra os esforços e arma baseado nos esforços. Ok? Tem uma planilha lá do canal do YouTube que eu faço justamente isso, ok? Assiste ela, você vai ver que tudo que eu faço em estruturas é só desenhar o diagrama de corpo livre, encontrar os esforços e calcular se são baseados nos esforços, porque dimensionamento estrutural é só isso. O ideal do piso é que ele seja concretado na sombra, protegido por uma laje acima e reduzindo a fissuração pelo calor do sol, e ao mesmo tempo que ele tenha uma ligação rígida com a baldrame. No caso de uma obra de concreto armado é bem fácil. Deixa os últimos 10 centímetros da baldrame se concretar. Quando for fazer o piso, concreta junto
com o topo da baldrame. Só que isso é impossível em qualquer sistema de parede estrutural, onde vê que o baldrame tem que estar pronta para levantar a parede para depois pegar a laje, ok? Então, se for alvenaria estrutural de blocos, ou qualquer outro tipo de alvenaria estrutural, e aqui vale também a alvenaria amarrada, porque você está levantando parede junto com os pilares, é alvenaria amarrada, e aí vai ser um forte parede estrutural. Se for o caso que você está trabalhando com parede estrutural, que é o que você está trabalhando com alvenaria amarrada, aí o piso é concretado depois da laje pronta e se deixa uma junta de dilatação de 2 centímetros no piso e se trabalha com panos menores para evitar a fissuração excessiva. Mais um motivo pelo qual o engenheiro tem que ir na obra. Eu já fui conferir ferragem do projeto, onde eu mandei colocar 2 ferros de 12,5 e o ferreiro colocou 4 ferros de 8. E segundo a lógica dele, 2 vezes 12,5 dá 25, mas ele colocou 4 vezes 8 dá 32, então ele estava colocando mais aço do que precisava. Tá? Como corrigir isso? Porque 4 ferros de 8 é 2 centímetros quadrados, 2 de 12,5 é 2,5, é menos aço, 4 ferros de 8. Qual que é a maneira de corrigir? A maneira que eu falei para ele é bem simples. Pega 4 ferros de 5 e dobra ao mesmo tempo, agora pega um ferro de 20 e dobra ao mesmo tempo e medir se é a mesma dificuldade. Tá? É um exemplo prático, porque você não vai conseguir convencer matemática uma pessoa que não tem conhecimento técnico, lógico, para fazer cálculo de área e cálculo de seção específica de peça. Mas dobrar um ferro de 20 contra 4 ferros de 5, ele vai ver que é bem mais fácil dobrar 4 ferros de 5 e que a seção é bem menor por causa disso. Se você precisa fazer um furo em uma viga já concretada, porque o item 21.3 da norma é sobre furos e aberturas, você vai ter que ou fazer os furos nos limites explicitados da norma, né, que é aquela questão de fazer furo em região tracionada longe de apoios, ou você vai ter que chamar um engenheiro e falar: eu quero fazer um furo na sua viga. Onde eu posso fazer um furo? Como posso fazer um furo? Que reforço estrutural eu posso aplicar para poder fazer um furo onde eu quero na sua viga sem gerar problemas? Okay? Muitas vezes tem solução, é só questão de planejar adequadamente onde que é possível colocar esse furo. Tá? E algumas vezes, infelizmente, vai precisar de reforço estrutural e o custo vai aumentar consideravelmente por causa disso.